O meu nome é Diana Leme, eu já trabalho com gestão de rede social há mais de 5 anos e essa é a nossa primeira live da série de lives que vamos ter para eu explicar esse tema, para eu ensinar e para eu falar sobre o meu dia a dia e ensinar para vocês muitas coisas que eu passo e muitas coisas que geralmente a gente aprende fazendo mesmo no campo de batalha essa profissão, que é uma nova profissão no mercado, tá? Então, como que vai funcionar essa live de hoje? Eu vou explicar para vocês o que é a gestão de rede social e se é possível viver desta profissão, que é uma nova profissão no mercado. Muitas pessoas conhecem como social media também, tá bom? E aí, nessa live eu vou falar as 5 principais funções de um social media. E no final, como eu gosto de dar também já dicas práticas, né, para quem quer trabalhar com gestão de rede social ou como social media, no final eu já vou dar 3 perguntas práticas que você pode colocar em ação, que você pode anotar e fazer para o seu cliente ali quando você for atender ele. As 3 primeiras perguntas que são fundamentais você fazer para o seu cliente. Eu estou com uns tópicos aqui no computador para eu também não perder, como se diz, o fio da meada enquanto eu estou passando o conteúdo para vocês, tá ok? Quais são as principais funções de um social media, né? Quando a gente fala dessa profissão, às vezes muita gente não sabe quais são as funções dele. Por que que essa profissão, ela é uma grande oportunidade para você? Às vezes para você que está trabalhando e quer uma renda extra, para você que muitas vezes, né, está desempregado, não está trabalhando, é uma grande oportunidade porque hoje em dia muitos empreendedores, e eu acredito que vocês tenham acompanhado o ritmo da internet, visto como está, né? As pessoas elas precisam divulgar o seu trabalho. Por que que a profissão de gestão de rede social, social media, é uma grande oportunidade para quem às vezes até quer mudar de carreira? Porque as empresas hoje elas precisam contratar e às vezes elas não só terceirizado, eu vejo muita empresa que quer contratar um funcionário, um colaborador para cuidar da gestão da rede social da empresa deles. Porém, é muito escasso no mercado, é muito escasso. E aí eu já dei treinamento para colaborador, já dei mentorias e assim, o empreendedor, o patrão ali, ele vai dar muito valor para aquele colaborador que realmente souber fazer o trabalho, tá bom? Então, a sua chance de conseguir um trabalho é muito maior. Ou se você não quer mais ser CLT e você quer trabalhar por conta, a sua chance é muito maior. No meu caso, eu já aplicava isso na minha empresa, mas eu já fui funcionária também. E eu fiz uma transição de carreira. Hoje eu vivo 100% da gestão de rede social, tá bom? Então, por isso que eu estou trazendo esse tema aqui para você entender a importância dele e a grande oportunidade que ele é para você. Para você que me acompanha e, como eu falei, para você que quer uma renda extra, para você que está em busca de uma nova profissão ou uma transição de carreira, tá bom? Que é como eu aconselho você fazer. Séries de live, eu vou contando para você, compartilhando a minha história, tá bom? Para você também entender como que é bacana fazer, como que não é bacana fazer. Então, quais são as principais funções de um gestor de rede social? Lembrando que eu vou citar 5 principais funções, tá bom? A primeira é o planejamento de conteúdo. Então, essa é uma das principais funções de um gestor de rede social / social media. É o planejamento do conteúdo. Isso faz a maioria não crescer nas redes sociais, tá bom? Então, por que que você, como um gestor de rede social, como social media, tem que saber fazer um bom planejamento? Porque o seu trabalho é fazer com que o seu cliente cresça, com que seu cliente seja conhecido, com que o seu cliente saiba se posicionar na rede social de uma forma diferente de outras empresas. A sua função é empreender junto com o seu cliente. Eu até brinco que eu gosto muito de empreender e hoje eu posso empreender em diversas áreas, né? Eu atendo cliente que tem
clínica médica, eu atendo arquiteta, atendo empresa de construção modular, eu atendo açougue. Então, assim, eu consigo pensar na empresa de todas essas pessoas e eu tô sempre ali dando dica, organizando um conteúdo de acordo com o que eles querem mostrar para o público deles, porque o conteúdo ele vai posicionar o seu cliente no como ele quer se mostrar, como ele quer ser visto pelos clientes dele, tá bom? Então, essa é uma das principais funções de um gestor de rede social, o planejamento de conteúdo. O que eu uso hoje em dia, como eu falei, minha live é com dicas práticas. Achei que tinha riscado meu braço. Minha live é com dicas práticas. Então, o que a Diana usa hoje para ter essa organização com relação ao planejamento de conteúdo? Dentro da minha empresa, a gente faz a organização, claro, o primeiro contato é com o cliente, é entender como ele quer ser visto, quem é o público dele, né? Se é um público A, um público B, C e assim por diante. Tem as perguntas exatas que eu faço para descobrir isso. As conversas e reuniões que eu tenho com os clientes é justamente para isso. Mas depois de feito tudo isso, como que eu faço hoje para passar isso para o cliente, né? O conteúdo está todo pronto, o cliente tem que aprovar. Alguns clientes, eles não ligam muito de olhar, tá bom? Mas temos clientes que sim, eles querem olhar a parte da legenda, a parte da imagem, olhar o que a gente vai trabalhar. Isso é alinhado com o cliente antes, mas é interessante enviar para ele conferir. Então, eu uso o Trello, que é um site, e ele é gratuito, tá? Então, as dicas que eu vou passando aqui para vocês, por mais que às vezes eu pague a versão Pro dele, você já consegue utilizar de forma gratuita. Então, já anota aí, porque o Trello, ele é um site extremamente importante para você que tem a intenção de trabalhar com gestão de rede social, como social media. Por quê? O Trello, você consegue colocar mais pessoas dentro dele, tem membros da equipe, então você consegue dizer, ó, essa tarefa é pro membro X, Y e Z, tá bom? E aí a pessoa é notificada que você colocou aquela tarefa dentro desse site. Então anota aí que o site se chama Trello. Outro site que eu uso também e é gratuito, e esse eu uso muito para enviar o conteúdo para o cliente aprovar. Alguns gestores de rede social enviam pelo Trello. Eu gosto de enviar pelo Google Drive. Eu tenho uma pastinha de cada cliente, então eu baixo dentro da pastinha do cliente tudo, as imagens e o arquivo com as legendas dos conteúdos, tá? E aí o cliente, e por que eu gosto de pôr no Google Drive, tá? É uma sacada que eu vou contar e que facilita a vida do meu cliente. O empreendedor hoje, ele tem a vida corrida, né? Então, ele tá ali correndo, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Ele tem funcionários e colaboradores, né? Para ele dar conta ali no dia a dia. Tem a parte financeira da empresa dele para ele tomar conta. Então, o seu papel como gestor de rede social é, pelo menos, tentar facilitar a vida do seu cliente, né? Eu vi que o Luciano acabou de entrar aqui. O Luciano é um dos meus clientes. Então, assim, qual que é o meu papel com relação ao meu cliente? Ajudar a facilitar a vida dele. Então, se eu posso dar dicas que ele possa aprimorar ou aplicar na empresa dele, é o meu papel fazer isso, tá? Então, eu uso o Google Drive para os clientes que gostam de ver a parte do conteúdo antes da gente fazer a postagem, eu envio já no Google Drive. E o Google Drive é uma ferramenta gratuita que todo mundo pode usar, tá? Então, vocês podem utilizar, não paga nada. Então, a diquinha de ouro, já vai lá, dá uma fuçadinha no site do Trello, que eu falei aqui que eu uso. Entra no Google Drive, é só criar uma conta do Gmail. Hoje em dia, todo mundo tem acesso, até pelo celular você faz. Então, já cria uma conta no Google para você conhecer a ferramenta do Google Drive. Então, essa é a função número 1 do gestor de rede social, que é o planejamento do conteúdo sempre alinhado com o seu cliente.
Ou, né, você pode também, uma coisa que eu faço aqui, funciona super bem, eu faço reunião com a outra colaboradora que eu tenho, uma parceira aí de trabalho, e a gente olha à frente, né, datas que tem, o que tem a ver com a empresa do cliente, a gente faz um planejamento rápido. Eu não gosto de ficar sendo muito burocrática, porque como eu falei, eu gosto de facilitar a vida do meu cliente. E eu mando até mesmo no WhatsApp para ele, ó, a gente tem as próximas datas, a gente pensou nessa ação, nesse formato. No caso do Luciano, a gente sempre dá dicas ali de kit. Na Copa, a gente deu a ideia para ele de fazer kit petisco. Então, a minha função é essa, o planejamento do conteúdo é facilitar a vida do meu cliente. Qual que é a segunda função de um gestor de rede social / social media? É a análise das métricas periodicamente, né? E o que eu falo sobre essa análise? Cada nicho é um nicho e tem uma coisa muito importante que vocês precisam entender. Muitas vezes, como eu já estou falando de açougue, eu vou dar o exemplo do açougue do Luciano. Eu atendo o Luciano faz muito tempo. A gente já tem um trabalho a longo tempo, uma evolução muito legal, muito produtiva que a gente vem tendo ao longo do tempo. E assim, quando eu olho a empresa do Luciano, vamos pegar a caneta que eu gosto de exemplo. Eu olho esse açougue aqui e olho esse açougue aqui, por mais que eles estejam no mesmo nicho, muitas vezes o cliente deles é diferente, tá? Então não é porque hoje de açougue eu atendo só a empresa dele, mas não é porque você, como gestor de rede social, às vezes atende duas empresas do mesmo nicho, que você vai usar a mesma coisa para as duas empresas. Então, é importante você ir fazendo essa análise ao longo do tempo. As empresas, elas são diferentes, elas se comportam diferente. Eu até brinco que elas têm um DNA, elas são como a gente, né? Por mais que, sei lá, eu e o meu irmão, a gente veio da mesma mãe e tudo mais, a gente não é igual. A gente é totalmente diferente, empresa é a mesma coisa. O que funciona para um, às vezes não funciona para outro. Então, eu vejo, às vezes, as pessoas, sei lá, fazendo dancinha. Ah, porque a dancinha tá em alta. Não é porque a dancinha tá em alta que você vai falar pro seu cliente, sei lá, que é médico, fazer dancinha, se aquilo não cabe pro conteúdo dele. Então, você tem que ter essa clareza, você tem que saber fazer essa análise. Então, uma coisa é você levar a dancinha, talvez, para um influencer fazer, se você analisar e entender que o público dele vai ser atraído por aquele conteúdo. E a outra coisa é você atender o médico, que é uma pessoa mais séria, que passa um conteúdo de forma mais séria, e você querer que ele faça a dancinha. Então, a gente tem que saber a diferença disso. Não é porque uma dancinha tá em alta que todo mundo tem que fazer ela, tá? Porque às vezes você vai ali, vai planejar um conteúdo e aquele conteúdo não vai conversar com o cliente do seu cliente, tá bom? Então, essa é a segunda função. A terceira função de um gestor de rede social / social media é analisar também comentários e directs. Daí surge uma grande dúvida. Diana, é o papel do gestor de rede social responder directs e comentários do cliente dele? Depende da conversa que você vai ter, da primeira reunião, do que o seu cliente precisa. Eu acho super interessante o cliente responder. Se ele tiver colaborador, um colaborador responder, porque eles estão ali 24 horas. Não é interessante você pegar essa função para você, tá bom? Porque às vezes, por exemplo, eu atendo uma pousada. Vamos supor que eu coloco para a proprietária da pousada que eu vou responder os directs e comentários dela. Concorda comigo que depende de muitos assuntos? Porque se o cliente dela quer fazer uma reserva para um pacote de Natal, eu trabalho hoje em home office. Como que eu vou ter acesso a uma planilha de Natal, uma planilha de Réveillon? Ok, até é possível, mas é muito mais funcional o colaborador ou o próprio proprietário responder, tá bom?
Então, essa é uma dica. Essa função geralmente é deixada para o empreendedor, para o colaborador dele. Mas, quando eu falo de directs e comentários, eu falo de analisar. Porque algumas vezes acontece de que o seguidor daquele seu cliente vai lá e comenta uma dúvida. Vai lá e faz uma pergunta no direct ou no comentário. E isso pode virar um conteúdo, se for uma dúvida frequente que todos os clientes têm, né? Por que não transformar aquilo em um conteúdo que vai ajudar, né? Então, essa é uma sacada sensacional e é uma das suas funções para trabalhar como gestor de rede social, para trabalhar como social media, que é a mesma profissão, tá? Eu só uso as duas palavras porque tem pessoas que ainda não conhecem a profissão, não sabem o nome e tudo mais. A quarta função do gestor de rede social é a criação do conteúdo, tá bom? Como eu comentei, a gente faz uma análise, a gente conversa, faz análise. Eu tenho hoje um briefing onde eu envio para o cliente para ele responder algumas perguntas técnicas para mim sobre o cliente dele. Em cima desse briefing, eu vou desenhar a persona dele, eu vou entender como o cliente dele age, o que o cliente dele procura, e eu vou fazer o planejamento desse conteúdo e depois eu vou fazer a criação desse conteúdo, tá? E o que funciona? Como que é a criação de um conteúdo? Um conteúdo bem feito, estruturado em cima de uma boa imagem, porque a imagem também conta muito. Então, se você está aqui me assistindo e você tem a intenção de trabalhar como gestor de rede social, uma dica que eu dou é comece a olhar os conteúdos com outro olhar. Porque às vezes você está aí rodando no Instagram, rodando no Facebook, isso serve para os empreendedores também, tá? Quando um conteúdo te chamar a atenção, se pergunte, por que eu parei para ver esse conteúdo? Por que eu parei para ver esse vídeo? O que nessa imagem chamou a minha atenção? Você tem que começar a virar essa chavinha dentro da sua cabeça. Porque a criação de um conteúdo, o primeiro start para você começar a criar conteúdos é neste formato, tá bom? É você analisando, porque um conteúdo bem feito, ele é constituído ou de um bom roteiro, de um vídeo, né, onde você chega, você se apresenta, você deixa claro aquilo que você vai falar no vídeo, como eu fiz nessa live, nesse momento, no comecinho da live, falei para vocês sobre o que é a live, me apresentei e expliquei sobre o que eu vou falar, porque quem tá aqui já sabe o que eu vou conversar com vocês, tá bom? Então, a criação do conteúdo, ela se baseia nisso, um passo a passo bem aplicado para você fazer uma imagem, uma boa headline. Quem sabe o que é headline, tá? Headline é o título chamativo que você vai colocar ou na sua imagem ou na parte da legenda. Então, a headline é um título chamativo, tá bom? Que você vai colocar e muitas vezes aquele título é o que vai fazer o cliente do seu cliente parar para ver aquele conteúdo, parar para ver aquele vídeo, tá bom? Então, o título chamativo a gente chama nesse mundo do digital como headline, tá? Então, aí, a quarta função do gestor de rede social é a criação do conteúdo. É você ter um processo, você sentar o bumbum depois de ter feito a análise com o seu cliente, ter passado o briefing para ele preencher para você, ter anotado todas as informações do cliente dele, você vai sentar, vai planejar, que é a primeira função que eu já falei para vocês do gestor de rede social. E a quarta função que eu estou falando é a criação desse conteúdo. Então, você vai sentar e você vai criar a parte das legendas. Se vai ter texto, se vai ter vídeo no conteúdo, vocês vão criar o roteiro deste vídeo para que o cliente faça o vídeo, tá? Você vai criar as imagens muito bem criadas, certo? Tudo feito, você vai mandar para o seu cliente conferir. Aí vai muito da conversa, por isso que eu falo que vai de você ter o feeling, conversar e ver o que o cliente quer também. Você não precisa ser uma pessoa engessada, eu sou assim, nasci assim e não vou mudar. Por quê? Só porque eu mando o conteúdo para um cliente olhar, todos têm que olhar. Eu acho interessante o cliente olhar,
Mas tem cliente que está comigo, por exemplo, desde o começo, e como o dia a dia dele é corrido, a gente vai, né, fazendo os conteúdos, vai levando para a rede social, vai fazendo as postagens. E se precisa alinhar alguma coisa, ou ele quer que tenha alguma mudança nesse meio do caminho, ele me fala, tá? Então a gente vai alinhando. Então tem cliente que ele não quer conferir, ele prefere olhar ali na rede social e depois ir alinhando comigo. E tá tudo bem. Então você, como gestor de rede social, não tem que ser uma pessoa engestada, você tem que ter a facilidade de conversar com o seu cliente e perguntar para ele o que ele prefere, o que fica melhor para ele. Como eu falei, vou repetir várias vezes, o gestor de rede social ele vem para facilitar a vida do empreendedor e não para complicar, tá bom? Nunca se esqueça disso com relação a essa profissão, tá? E a quinta e última função, na verdade eu estou citando só 5, tá, pessoal? Tem mais. Mas a quinta e última função do gestor de rede social é estratégia de crescimento, tá bom? E o que seria estratégia de crescimento? A gente tem várias maneiras para que uma rede social cresça, uma rede social se desenvolva, e a gente tem que saber, dentro dessa estratégia de crescimento, o importante é você entender como que o seu cliente ele quer se posicionar, tá? Então, eu comentei aqui sobre o Luciano, que é um dos meus clientes. Então, vamos supor, o Luciano ele tem um açougue e ele atende um público, né? Atende ali um público que é mais familiar, né? Um público que procura uma praticidade, procura carnes para o dia a dia. Então, como que eu vou fazer esse meu cliente se posicionar na rede social? Através do meu planejamento de conteúdo, que é uma das funções que eu já citei, através da criação desse conteúdo, através de algumas análises, eu vou fazer esse conteúdo e vou fazer com que ele se posicione. E como que eu vou usar estratégias de crescimento para ele? Eu vou primeiro entender como ele quer se posicionar. Eu vou traçar estratégias, e quando eu falo estratégias, a gente pode usar parte do tráfego pago e a gente pode usar também parcerias. E não só parcerias com influencers, tá? A gente pode fazer no tráfego, vamos lá, eu vou tentar ser objetiva na explicação e simples, porque às vezes você que está me vendo ainda não conhece desse mundo. Dentro das redes sociais, a gente tem duas opções. A gente tem a opção de crescimento orgânico, que a gente não precisa pagar para a distribuição desse conteúdo. E a gente tem a forma de crescimento pago, que é mais conhecido como tráfego pago, tá bom? E a gente vai ter diversos tipos de clientes nesse mundo. Tem um cliente que ele vai entender que o tráfego pago é realmente importante para a empresa dele. E vai ter o cliente que ele vai achar que é só uma perfumaria para a empresa dele. E tá tudo bem, ainda não é o momento dele usar o tráfego pago. Beleza, é sua função como gestor de rede social fazer ele entender isso ao longo do tempo, tá bom? E as estratégias de crescimento, elas podem ser com o formato do tráfego pago. Então, hoje eu tenho empresas onde a gente faz campanhas de tráfego para aumentar seguidores, mas também a gente pode usar outras estratégias. Então, a gente pode usar uma coisa que eu não sou muito fã, mas também dá para fazer, que é uma estratégia ali de crescimento. Sorteio, tá bom? Né? Muitas empresas fazem, e eu posso até, numa outra live, num outro momento, contar para você porque que eu não sou muito fã, mas é um formato. O tráfego pago para trazer novos seguidores é um formato que funciona muito bem. Quem me acompanha, eu já coloquei nos stories alguns exemplos, tem nos destaques do meu Instagram também, tá bom? Parcerias, isso pode ser parcerias não só com influencers. O seu cliente, você pode analisar e ver com quem ele pode fazer parceria, né? Então, se é da área de comida, por que não fazer parceria com uma nutricionista? Se é da área de, até mesmo a comida, a gente comida fit, por que não fazer parceria com um professor, com um atleta? Então, são formatos com que você faz que o seu cliente seja visto por mais pessoas. E aí que eu falo a importância da casa estar em ordem, porque você vai fazer esse tipo de parceria, vai fazer esse tipo de divulgação, a rede social tem que estar em ordem. Porque imagina se você
é convidado a ir na casa de alguém. E aí você chega lá, a casa tá toda bagunçada, não tem lugar para você sentar, não tem lugar para você se sentir à vontade. Muito provavelmente você não vai ficar. Então eu comparo isso muito à rede social. Para você chegar numa estratégia de crescimento para o seu cliente, você já tem que ter deixado a casinha em ordem. A rede social do seu cliente tem que estar bonitinha, alinhada com aquilo que ele quer passar, com um conteúdo que ensine também. Porque eu não gosto que a rede social seja uma panfletagem, tá bom? Isso é muito importante. Hoje em dia, as pessoas veem um anúncio, veem uma propaganda, elas querem pular, elas não querem ficar ali. Então, essa função dessa parte estratégica é sim responsabilidade do gestor de rede social, mas também, e aí eu vou trazer exemplos práticos do meu dia a dia, o empreendedor, ele tem que estar disposto a fazer aquilo que você, como gestor de rede social, orienta ele a fazer, tá bom? Porque às vezes você vai lá, você faz um planejamento, você envia as ideias e o empreendedor, ele não quer colocar aquilo em prática. E como eu já falei várias vezes, tá tudo bem. Só que o gestor de rede social, ele nunca vai trabalhar sozinho. Se ele trabalhar sozinho, ele vai ser um fazedor de post, muito provavelmente. Esses pontos que eu citei aqui para vocês é o que vai realmente diferenciar você de um simples fazedor de post, tá? A minha função aqui nessa live é abrir os seus olhos para esse mundo, tá bom? Hoje em dia a gente tem muito aí, já ouvi inclusive, o meu sobrinho faz para mim. Beleza, tudo bem que o seu sobrinho faz, mas o seu sobrinho está estudando, o seu sobrinho está fazendo da maneira correta que tem que ser feita, porque hoje em dia muitas pessoas ainda levam a rede social como uma brincadeira, e não. A gente, como profissional da área, como gestor de rede social, trabalhando como social media, a gente tem que mostrar para o nosso cliente a importância de um bom planejamento, de uma boa execução, de uma boa roteirização. O cliente, ele tem que ir, você como social media, tem que elevar o nível de consciência do seu cliente com relação a isso, tá bom? Então você tem que entender da sua profissão para você também poder ir reeducando o seu cliente, tá bom? Então essas foram as 5 funções de um gestor de rede social, de um social media. E lembrando que no final da live eu vou dar 3 dicas de perguntas que você pode fazer para o seu cliente, que já vai te ajudar com relação a desenvolver o conteúdo para ele, tá bom? Então não sai da live, ou se você vai assistir depois a live, assiste até o final. O que é importante eu deixar claro para vocês, o que não é ser um gestor de rede social, porque eu falei para você o que é ser um gestor de rede social e as funções, e eu preciso deixar muito claro o que não é. E eu até brinquei, eu ia pôr a hashtag na lousa, mas vocês não vão enxergar, né? Então eu até brinquei, não é fazer postzinho, um gestor de rede social não é um fazedor de post. Por que não é um fazedor de post, Diana? Porque a gente trabalha analisando, planejando, olhando lá na frente, ajudando o nosso cliente a ter ideias de campanhas e até mesmo de campanhas que ele pode desenvolver dentro da empresa dele. E depois a gente divulga isso na rede social, tá bom? Então, um gestor de rede social, ele não é um fazedor de post. Até porque, se você for um fazedor de post, você não vai evoluir, tá? Você vai só pegar, na verdade, assim, você vai prometer muito conteúdo, muito postzinho, e você não vai conseguir ter um atendimento de qualidade para o seu cliente. E às vezes, você que está me assistindo, você pode achar que tudo isso que eu tô falando é algo muito distante para vocês. É algo que, não, Diana, não é possível ter essa carreira, não é possível fazer uma transição, não é possível aprender uma nova profissão. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês da Nanda, ela trabalha comigo hoje. E quem é a Nanda? A Nanda era uma pessoa, né? Ela é uma pessoa comum, assim como eu. Ela era vendedora e ela já estava extremamente cansada.
Porque assim, a gente sabe que o dia a dia de você trabalhar como CLT é cansativo você levantar e ter um horário fixo para entrar no seu trabalho todo santo dia. É cansativo você ter 1 hora de almoço ali todo santo dia. É cansativo você, sei lá, você passa o dia inteiro na sua empresa, né? Você, como dizem, você mora na empresa que você trabalha e visita a sua casa. Basicamente é isso. Sem contar que a gente que é mulher, a gente é muito mais cobrada, a gente tem muito mais tarefas também em casa para fazer, não discriminando os homens, pessoal, mas é só um exemplo. E a Nanda, ela já estava cansada disso, né? Eu conheci a Nanda, eu tinha 19 anos, ela tinha 16, se eu não me engano. E ela, ao longo do tempo, eu já vivia de gestão de rede social e eu fui conversando com ela, falando para ela que eu ensinava, que ela podia aprender, que ela ia conseguir sair, né, do CLT e ter a gestão de rede social como uma profissão. E é algo que leva tempo, às vezes, para a pessoa entender, absorver, entender que ela pode viver daquilo. Hoje, a Nanda, ela vive 100% nos bastidores. E por que eu falo bastidores? Porque ela não vem gravar uma live, ela não grava um story falando do trabalho dela, ela não grava vídeo. Ela trabalha realmente nos bastidores, na criação de conteúdo, na gestão de rede social para os clientes, tá? Então, se isso também é uma coisa que muitas das vezes tem aí na sua mente, eu não vou ser gestor de rede social porque eu preciso ficar gravando vídeo, porque eu preciso ficar aparecendo nos stories. Não, você não precisa. Então, tá aí mais um ponto muito positivo dessa profissão. Hoje, a Nanda, ela vive nos bastidores e ela trabalha e vive 100% de gestão de rede social. Que ela estava muito cansada, como eu citei, de ter essa rotina. Hoje ela tem mais tempo, tá? Hoje ela tem tempo para fazer uma academia, hoje ela tem tempo para fazer coisas, né, que são ali da vida dela, que agregam para ela. Isso quer dizer que ela não trabalha? É mentira, porque se eu chegar aqui para você e falar que trabalhar com gestão de rede social, você vai trabalhar 4 horinhas por dia e você vai ganhar de 3 a 5 mil reais, é mentira, não vai. Você tem que trabalhar, é uma profissão, dinheiro não vem fácil, e isso eu gosto de deixar muito claro, tá bom? Então, o dinheiro, ele nunca cai do céu, ele não dá em árvore, ele vem através de um trabalho bem feito, um trabalho bem executado, tá bom? Eu anotei aqui para vocês o jeito errado de ser um gestor de rede social, né? Por que que muitas pessoas não conseguem crescer, não conseguem se desenvolver? Qual que é o grande problema com relação a isso? A pessoa, ela não tem uma orientação. Porque todo esse caminho que eu trilhei até agora, eu procurei estudar muito, eu procurei me desenvolver. E eu sempre tive um olhar de que eu queria crescer. No começo, eu atendia clientes sozinha. Chegou num certo momento, eu tive que escolher se eu parava com aquela quantidade de cliente ou se eu queria ainda mais. E foi uma escolha minha ir mais longe, foi uma escolha minha ter mais pessoas trabalhando comigo e atender mais clientes, né? E você hoje, como um gestor de rede social, você tem que saber se organizar. Você tem que entender como cobrar pelo seu serviço, né? Como cobrar o seu serviço de um cliente. Você tem que saber se posicionar. Quando eu brinquei lá atrás com o gestor de rede social, ele não é um fazedorzinho de post, né? É justamente por isso, é você saber mostrar para o seu cliente o conhecimento que você tem e que você pode agregar na empresa dele, no dia a dia dele. Então, você tem que saber fazer isso. E como que você vai saber fazer isso? Estudando. Então, aproveita esse conteúdo aqui que é gratuito. Aproveita que eu vou estar fazendo essa série de lives falando sobre essa profissão. Sempre que eu divulgar a live, já coloca na agenda para você acompanhar e para você aprender. Porque eu estou ensinando de forma gratuita algo que eu paguei muito para aprender. E muitas das coisas que eu aprendi, eu tive que quebrar a cara. Eu tive que ir no campo de batalha, não tinha ninguém ali segurando na minha mãozinha e falando: Diana, não faz isso que vai acontecer isso. Então, aproveita que você tem o meu conhecimento aqui hoje. Eu trabalho 100% como gestora de rede social e como social media. Então, aproveita o meu conhecimento, porque realmente tem coisas que a gente só aprende fazendo. E quando eu falo isso, é para você entender que eu vou ensinar isso para você, né?
A gente, como ser humano, a gente aprende de duas formas. A gente aprende vendo, absorvendo aquilo e não fazendo igual. E tem gente que só aprende indo lá, caindo, dando com a cara, né, na porta, na parede para aprender. Vai falar, ah, isso dói. Bem que a pessoa avisou, né? Então, você tem que saber se posicionar, saber se organizar, saber mostrar isso para o cliente, para você não ser apenas um fazedorzinho de post. E como que é o jeito certo, então, de trabalhar com gestão de rede social? O jeito certo, vamos fazer uma linha de raciocínio aqui comigo. Vamos supor que o cliente chegou até você. Ele chegou ali, está procurando o seu serviço, ou você ofereceu e ele se interessou pelo seu serviço. Então, qual que é o primeiro passo? É você fazer uma reunião com o seu cliente, você entender o que ele já fez até ali que deu certo, o que ele fez até ali que não deu certo. É você conversar e fazer essa análise, você entender qual foi a trajetória desse seu cliente até o momento que ele chegou até você. Você ter um briefing de conteúdo muito bem feito e enviar esse briefing para ele responder. Por que eu falo enviar? Porque essa também é uma das partes que um gestor de rede social ele tem que ter em mente. Ele pode atender pessoas do Brasil todo. Hoje eu tenho cliente que mora em São Paulo, eu tenho cliente de Minas Gerais, então, eu tenho cliente do Rio de Janeiro, que é outro estado, porque eu moro em São Paulo. Então você não tem que ter uma profissão engessada, onde você só atenda a pessoa que mora na sua cidade. Então, o briefing de conteúdo, você só manda o link para o cliente do questionário, que é feito no Google Forms, também gratuito, e o seu cliente vai responder para você aquele questionário. Aquele questionário, ele é todo pensado da forma onde você vai absorver dúvidas frequentes do cliente dele, quais problemas os clientes dele têm e ele resolve, e tudo isso você, como gestor de rede social, vai fazer um bom planejamento de conteúdo, uma boa roteirização, uma boa análise e vai começar a colocar em prática na rede social dele, tá? Então, o jeito certo é sempre você fazer essa análise, porque a sua função é ajudar com que a empresa cresça. O jeito certo de você trabalhar com gestão de rede social é você mostrar para o seu cliente que você sabe o que você está fazendo, que você sabe como ajudar ele, tá? E é você estar sempre se atualizando para você ajudar com que a empresa dele cresça, tá bom? Então, o jeito certo é esse. Você faz análise, você conversa, você entende o que o seu cliente já fez, o que ele não fez. Você manda o briefing para ele, porque aí ele já vai estar entendendo que você é profissional, que você faz um trabalho de forma estratégica e você não é apenas um fazedor de post, tá bom? Esse é o primeiro ponto e principal, tá? Como eu falei, eu ia deixar também aqui no final da live, a gente está chegando no final, 3 perguntas práticas nas quais você pode aplicar ao seu cliente de rede social, se você já atende alguém, ou a um primeiro cliente. Então já anota aí, Diana, mas eu não tenho cliente, eu tô aqui de curioso vendo a sua live para entender o que é gestão de rede social, o que é social media. Mas anota porque são perguntas extremamente interessantes, que o seu cliente vai responder e vai te ajudar, tá? E muitas vezes você está aqui estudando e você pode ter contato com alguém. Como que começou? Como que eu tive o meu primeiro cliente? O meu primeiro cliente, eu não cobrei pelo serviço. Como eu estava estudando, eu fiz a proposta para ele. Eu sempre fui muito sincera. Eu falei assim, eu estou estudando, eu gostaria de aplicar o que eu estou aprendendo na sua rede social. Eu vi que você não tem ninguém que presta esse serviço para você. Então, se você me der essa oportunidade, eu vou dar o meu máximo, eu vou aplicar todo o meu conhecimento na sua rede social para a gente crescer juntos. E o meu primeiro cliente foi assim, tá? Então, o que eu estudava, eu aplicava na rede social dele. E quais são as 3 perguntas práticas? Já anota. Monte um questionário, né, para você enviar para o seu cliente. Claro que o meu briefing, né, o meu questionário, ele tem mais que 3 perguntas, mas essas 3 são bem importantes. O que você já fez nas redes sociais que deu certo e o que você fez que não deu certo. Então, essa é uma pergunta fundamental para você fazer, até mesmo numa reunião, você pode fazer essa pergunta para o cliente. O que você já fez que deu certo, o que você já fez que não deu certo na sua rede social.
Pergunta número 2 que você pode fazer para o seu cliente. Me conte como você deseja ser visto pelos seus clientes. Então, o seu cliente vai te contar. Se ele tem alguma rede social que ele admira, mesmo que não seja do mesmo nicho, ele vai te falar. Ele fala assim, eu gosto desse tipo de conteúdo, eu gosto do formato com que eles se apresentam aqui na rede social. E aí você vai começar a ter um norte de como vai ser o seu planejamento e a criação de conteúdo para aquele cliente. Pergunta número 3, extremamente fundamental. Liste para mim 10 objeções que o seu cliente tem com relação ao seu produto ou serviço. Objeções, para quem não sabe, são desculpas. Por exemplo, vamos supor que meu cliente vende essa caneta. E uma das objeções é, o cliente dele, passa na cabeça do cliente dele. Eu não vou comprar essa caneta porque a caneta é muito cara, eu posso comprar uma outra caneta mais barata. Então, é sua função, como gestor de rede social, quebrar objeções do seu cliente através dos conteúdos. Então, você pede 10 objeções que o cliente tem com relação ao produto ou serviço dele. E cada objeção, ela vai virar um conteúdo. E aí, ela pode virar um conteúdo de diversas formas. Pode ser um carrossel, pode ser um post estático, pode ser um vídeo, pode ser um Reels, pode ser um Stories. E aí, vai da sua criatividade, tá bom? Lembrando que cada formato de conteúdo tem uma função específica, tá bom? O Instagram não criou um negócio ali simplesmente por criar e falar, achei bonitinho. Todos os formatos de conteúdo têm as suas funções específicas e isso eu vou abordar também em outra live dessa nossa série de lives sobre gestão de rede social. Essa é a nossa live número 1. Então, essas são as 3 perguntas aí que você pode colocar em prática no seu dia a dia. Com as 3 perguntas feitas e respondidas, você já começa a dar o primeiro passo, porque você já sabe o que o seu cliente precisa, o que ele já fez, o que você pode ajudar e você já começa a fazer o planejamento de conteúdo, alinhado com aquilo que o seu cliente quer, tá bom? Então, você tem ali as dúvidas dos clientes dele, você sabe como ele quer ser visto e você já começa a fazer o planejamento daquele conteúdo. E aí, você pode até estar se perguntando nesse momento, deve estar passando aí na sua cabecinha. Diana, beleza, eu faço essas perguntas, eu tenho esses temas, como que eu desenvolvo o conteúdo para o cliente? Porque você falou, mas eu não sei fazer. Então, esse é um tema que eu vou abordar na nossa live 2, dessa série de lives sobre gestão de rede social, vai ser como desenvolver os temas para o cliente, tá bom? Então, você fica ligadinho. Se você ainda não segue o meu perfil, já segue, porque essa é a nossa live número 1. A live número 2 da série de lives de gestão de rede social é como desenvolver o tema para o cliente. E eu vou divulgar o dia e data da live no nosso story. Então, fica ligadinho, porque vai ser um conteúdo de extrema relevância para você que está em busca de uma transição de carreira, de uma renda extra, de uma mudança e aprender uma nova profissão, tá bom? Então, eu espero que esse conteúdo tenha sido muito válido. Eu trouxe aqui coisas que eu uso no meu dia a dia que são muito importantes para mim, tá bom? Então, beijão!